Olá, eu sou Gustavo Falabella Rocha e este é o Conexão Zap 18, podcast que tenta refletir sobre as artes da cena no contexto de isolamento social em tempos da pandemia de Covid-19. O Conexão Zap 18 é uma das atividades do projeto de mesmo nome, apoiado com recursos da Secretaria Estadual de Cultura de Minas Gerais, por meio do Fundo Estadual de Cultura, projeto número 2012-12-0201 de 2018. Para quem não nos conhece, a ZAP 18, Zona de Arte da Periferia, é um espaço artístico situado no bairro Serrano, periferia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Há 18 anos, nosso galpão abriga nossos ensaios, oficinas de teatro e também é onde recebemos artistas parceiros de Belo Horizonte e também de outras cidades. Nós somos um grupo de teatro interessado nas relações entre teatro e realidades. Neste segundo episódio eu faço uma dobradinha com minha companheira de Zap 18, a atriz e produtora Dominique Maquibé. Chega junto, Domini. Dá um salve aí para quem nos escuta. Bem-vinda. Fala, Gu, valeu demais o convite por estar colando aqui no episódio, hein? Olá a todos, todas e todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Dominique Maquibé e, embora possa parecer óbvio, é bom lembrar que o teatro, assim como outras formas artísticas, acontece na presença, no compartilhamento do mesmo tempo e espaço entre artistas e o público. Portanto, nesses tempos de isolamento social, a nossa atividade foi profundamente impactada. Somos completamente favoráveis ao isolamento e todas as medidas sanitárias e de segurança recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, se você pode, fique em casa, porque a sua vida de muita gente depende disso. Neste segundo episódio do Conexão Zap 18, vamos conversar com artistas da performance, do teatro, do circo, da música, da poesia, da dança, que buscam refletir sobre seu trabalho e sobre as perspectivas de futuro da profissão em meio a uma crise sanitária inédita para toda a nossa geração. Quando nós poderemos novamente reunir pessoas em um espaço sentadas lado a lado para assistir a uma peça de teatro? Talvez demore muito, talvez demore demais. Desde o golpe de 2016 e a queda da presidenta Dilma, a cruzada conservadora elegeu os artistas como um dos seus principais alvos. De lá para cá, perdemos o Ministério da Cultura e vimos uma intensa dança das cadeiras dos representantes da cultura na esfera federal. O mais importante, no entanto, que o dinheiro chegue aos artistas, espaços e iniciativas culturais anda em ritmo lento. É curioso notar que, nesses tempos de isolamento social, mesmo com toda a perseguição aos artistas, a maioria das pessoas tem aproveitado para ler mais, ouvir mais músicas, ver mais séries, filmes e lives, tudo isso para amenizar a solidão e os efeitos cruéis do isolamento. Uma contradição bem brasileira. Pode soar óbvio para algumas pessoas, mas é bom que se diga que existe custo para que tudo isso aconteça. De produção, de mão de obra, dos artistas, técnicos e todos os envolvidos nestes passatempos, verdadeiros oásis da quarentena. Portanto, longe de acharmos bom o que tem se passado, a pandemia e o isolamento social nos ajudam a lembrar do importantíssimo papel que a arte tem na vida das pessoas, de alimento para a alma, de substância para a nossa subjetividade, de formulação de novos mundos e realidades. Ainda em agosto, a Lei Federal Aldir Blanc, que destina recursos para o investimento em cultura nos municípios e estados brasileiros, foi aprovada e sancionada em Brasília. Agora, artistas de todo o país se mobilizam para pressionar e para que a lei seja tratada com a celeridade e a urgência que tempos tão difíceis pedem, e para que os recursos cheguem aos artistas, produtores, técnicos, camareiras e toda a cadeia produtiva da cultura. Todos nós precisamos pagar nossas contas, manter os nossos espaços, nossas atividades e também colocar comida à mesa. Bom, depois desse longo prólogo, vamos aos convidados do primeiro episódio do nosso Conexão Zap 18.
Em julho, nós lançamos o Arte Salva, uma chamada pública para selecionar 10 trabalhos que estão postados na nossa página do YouTube. Aliás, se você ainda não conheceu ou não se inscreveu, digita aí ZAP18, o 18 numeral, na busca do YouTube e veja estes e outros conteúdos. A chamada Arte Salva foi lançada e nós recebemos mais de 50 inscrições de vários artistas mineiros, uma variedade tremenda de propostas e linguagens artísticas. Tivemos a dura missão de selecionar apenas 10 delas. Aqui, nós aproveitamos essa riqueza artística para também conversar com estes artistas selecionados e refletir sobre o estado atual das artes da cena e também sobre suas visões de futuro. Como cada um está se preparando para o novo normal. Este episódio está cheio de convidadas. Madu Costa, Magno Oliveira, Joelma Barros, Márcia Neves, Andréa Anhanha, Esther França, Lívia Ferreira, Maria Tereza Costa e Janaína Morse. Temos também conosco Gabriel Cavalcante. A mulherada hoje está reunida e representando. No primeiro bloco, conversaremos sobre as suas experiências de confinamento e o quanto elas têm sido ou não criativas. Já no segundo bloco, a gente prospecta sobre o futuro dos artistas da cena com as nossas convidadas. Vem com a gente, o Conexão Zap 18 está no ar. Olha, no começo foi um pouco assustador para mim. Tive muito medo de ser infectada e fiquei muito focada nisso. E eu estava fora do Brasil, estava lá em Portugal, então era uma falta até de dar nome aos sentimentos que me atingiram naquele momento. Essa foi Madu Costa, contadora de histórias do coletivo Iabás, que participou do projeto Arte Salva com um mini curso de contação de histórias. Esse trabalho está disponível na nossa página do YouTube. Quando eu voltei para o Brasil, no dia 19 de abril, eu tratei de me adaptar. E aí eu comecei a perceber que a minha casa tinha coisas que eu nem precisava. Lá em Portugal eu escrevi uma história no confinamento. Chegou aqui eu comecei a remexer meus escritos, a organizar minhas histórias, que eu estou completando 20 anos da minha primeira publicação. E aí eu fui tomada de uma vontade de preencher o meu tempo, de ficar dentro de casa. E no mundo externo eu fiquei um pouco assustada de pensar sobre os usos políticos em torno dessa pandemia. Quanta mentira, o que é verdade nisso, o que é mentira, sabe? E aí eu tento me proteger um pouco disso, até para não enlouquecer. Eu sigo os protocolos, respeito, não caio na conversa que eu não sei de onde vem, eu sempre procuro apurar e continuo me cuidando. Sabe? Agora, o que eu acho mais legal é que me trouxe uma criatividade a mais. Eu sempre fui criativa, mas eu tenho essa característica. Em tempos de crise, eu crio. Cuidar do nosso corpo, a casa que a gente habita, é uma estratégia sábia para dar conta das adversidades externas. Não significa, é claro, crer que somente isso vai garantir saúde e sanidade. É preciso política pública, pensamento conjunto, esforço federativo, coisas que a gente infelizmente não viu e não deve ver no Brasil governado por Jair Bolsonaro. Mas isso é assunto para outros podcasts. A adaptação parece ser um mantra para esses novos tempos. Em um país tão desigual, é sim um privilégio ter e poder ficar em casa, em tempos de isolamento social. De uma maneira quase unânime, os artistas com quem conversamos lembram e reconhecem tal privilégio. Mas para além da preservação da saúde e da sanidade, todos buscam algo. Afinal,
A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida. A gente quer saída para qualquer parte. Pensando, portanto, em saídas, em novas soluções também, é quase unânime entre os artistas que conversamos a possibilidade de pensar e investir em outros formatos. Eu estive e tenho estado agora num fluxo menor, em sério relacionamento com as lives, né? Não só com as lives, assim, mas com os cursos online, né? Entendendo que era aí uma possibilidade de ampliar, né? Esse é o Gabriel Cavalcante, que apresentou A Paixão de Tito, espetáculo experimento que presta homenagem à memória de Frei Tito, cearense, militante, preso, torturado e banido do Brasil durante a ditadura militar. Então, ampliar o olhar, né? E o meu interesse é por questões e discussões que estavam na nuvem, assim, sabe? Para um dia, talvez, quem sabe. E aí, né, a pandemia traz essa urgência, né, essa emergência, né? Então, incluem-se aí nessas questões um aprofundamento nas pesquisas sobre gênero, identidade, políticas do corpo, né? E esse mergulho, sem dúvida, já está aí reverberando em novas propostas de ação, né? Em futuros possíveis, digamos assim, né? Que tem a ver, inclusive, com o que fazemos com os nossos privilégios, né? A partir deles. E, por fim, eu tenho estado atento ao outro, sabe? Esse outro que, como diria Dalai Lama, né? Que somos nós em outra paisagem, né? O outro é você em outra paisagem, o outro sou eu em outra paisagem, né? Com todas as afinidades, as idiosincrasias, né? As visões de mundo, os porquês, as trincheiras, juntos ou separados, os discursos e práticas. E, na verdade, é uma lupa, né? Uma lupa sobre um contexto, um panorama que já vinha se instaurando, né? Vinha aí sendo construído ao longo dos últimos anos, né? Já para as artistas do projeto Playlista, executar o projeto em isolamento foi uma possibilidade de promover novos fazeres e de ter novas compreensões do projeto, e até mesmo novas compreensões do mundo. Enquanto playlista, a possibilidade de experimentar a produção artística em isolamento social permite novas percepções, novas interações. Essa é a Joelma Barros, uma das integrantes do Playlista, projeto de videodança executado por várias dançarinas em isolamento social. E a compreensão de como era a possibilidade de se fazer a produção presencial, fisicamente, né? E a produção que agora se estabelece fisicamente, presencial, mas com distanciamento e também com condições como a tela, né? Ela acontece numa visualização diferente. Então, isso tudo promove novos fazeres. E é claro que a percepção de cada integrante e essa vivência de cada um dentro do modelo com que vive esse isolamento social, ele traz possibilidades para dialogar e realizar os processos artísticos do Playlista de uma forma a renovar até o entendimento do que é o próprio projeto. Então, é uma experiência transformadora para o projeto, até mesmo para compreender como a gente percebia dentro desse fazer o mundo e os assuntos que ali surgiam para improviso, né, para estudo, e como isso se dá agora. A dupla de palhaças Brisa e Tecla, que apresentou Showzaça, Show de Palhaças, reflete sobre as dualidades do isolamento, entre os riscos à saúde,
os prejuízos ao trabalho e as possibilidades de novas elaborações. Adaptação também é a palavra usada por elas. Olá, aqui é a Maria Tereza Costa, Palhaça Tecla. Pensar nesse lugar do artista, da pessoa, é realmente um lugar bem desequilibrado para mim. Me traz uma grande instabilidade, na verdade. E o impacto disso tudo é na questão da produtividade. Antes eu trabalhava com outras produtoras, então eu vivia na rua, ensaio, apresentação, e agora não. É um momento de reclusão mesmo. Então, isso para a criação é bem. Ao mesmo tempo que é muito complicado, é instigante. E o que eu vejo disso tudo é uma mudança no estado psicológico da gente. E isso é o micro, é individualmente, que vai reverberar no macro. Eu acho que as relações elas vão mudar, os diálogos vão mudar, a forma de lidar com o outro, na pessoalidade, no contato mesmo, eu acho que vai mudar bastante. E eu acho que é um momento de cuidar mesmo dessas relações, dessas visões que a gente tem de mundo mesmo. Olá, aqui é Janaína Morse, Palhaça Brisa. Vou ser um pouco mais breve. Para mim, o impacto é grande, não só no que diz respeito à mudança pessoal, mas principalmente à mudança profissional, né? A gente tem que encarar agora as coisas de uma maneira diferente e bem desconhecida do formato original que a nossa área trabalha, né? Que é com contato, é com relação. E através do virtual as coisas são bastante diferentes. Mas é uma adaptação. É uma adaptação para tudo agora. E acho que as coisas não voltam mais a ser como eram antes, não. Entre sentimentos conflitantes, a pandemia e a impossibilidade de estar em sala de ensaio e principalmente de encontrar o público exigiram uma rápida tomada de decisão dos artistas da cena. Alguns deles com mais familiaridade com as interfaces virtuais. Outros, no entanto, ainda bastante verdes com os dispositivos eletrônicos e as plataformas de comunicação virtual com o público. E aí me deparei com a dificuldade toda com essa tecnologia, né, que eu usava mal e porcamente, mas que eu tive que me desdobrar para pôr coisas com excelência para as pessoas verem, ouvirem, né? Essa é Magna Oliveira, parceira de Madu Costa e Chica Reis, que completam uma trinca de contadoras de histórias no coletivo Iabás. Foi um apanhar, né? Um apanhar, um refazer 1000 vezes, né? De ficar estressada, de falar, não quero isso, eu quero ir para a rua, eu quero ver o povo, né? Eu quero errar ali e consertar. A ideia que a gente está errando no vídeo, sabe? A percepção vai ser diferenciada e você repete tudo. É muito louco. E acho que essas atividades presenciais, nem em curto e médio prazo, elas não vão acontecer, então a gente precisa continuar criando, a gente precisa de mais editais, a gente precisa que a Zap crie, que convide, que chame, né, os artistas para a gente estar movimentando isso, né, e ajudar as pessoas que não fazem arte, mas que gostam, que precisam dessa arte, né. Até a gente que faz arte, que gosta de arte, é isso também que nos move, ver o outro e partilhar essas vivências, né? E ter acesso a isso. Eu, Madu Costa, não tinha relação com essas interfaces virtuais que estão sendo utilizadas agora, não. Mas, depois do primeiro constrangimento da live, com o celular na mão, num lugar sem a iluminação adequada, com uma roupa não muito apropriada, o aprendizado é rápido, porque a exposição da imagem faz com que você, de duas uma,
Ou aprenda rápido ou desista imediatamente. Portanto, eu fui me adaptando. Eu não sabia nada de nada por onde começar. Live pelo Instagram e reunião pelo Zoom, pelos meetings aí que foram aparecendo, YouTube, Face, nada. Agora, não que eu me sinta uma expert, mas eu já tiro de letra, tanto para convidar quanto para aceitar o convite. Olhar para a câmera, ter uma luz adequada, vestir uma roupa como se eu estivesse no palco falando com as pessoas ou numa roda de conversa. Então, para nós, né, aí no caso estou dizendo eu, mas já generalizando, que somos artistas, nós temos que dar o pulo do gato. Porque a nossa alma é assim, é flexível, é ligeira, é criativa. O Fio Cena Coletivo, grupo da Lívia Ferreira, não tinha relações com os formatos virtuais, mas vê esses tempos como oportunidade para ampliar seu horizonte de criação. O coletivo não tinha relação direta com as interfaces visuais. Individualmente, o ator Cristal Lisboa, que é integrante do coletivo, já tinha experiência com essas interfaces por meio de um outro trabalho que ele desenvolve como vocalista e produtor de uma banda, a UK, e lá eles faziam lives e produção de vídeos. O coletivo Fio Cena busca, portanto, essa ferramenta como um interesse de fomentação no nosso trabalho neste momento em que vivemos. Nós estamos aprendendo muito com esta ferramenta e nos reinventando a cada dia e a cada momento. Desde a criação do Mova-se em 2006, o coletivo que eu faço parte, a gente trabalha com vídeo e com as redes sociais. Às vezes o vídeo ele faz parte do processo de criação e às vezes ele é o resultado, né? Esta é Esther França, integrante do coletivo Mova-se e do projeto Playlista. Então a gente já fez 2 projetos em que o vídeo era o resultado, que foi o Move Post e o Set Aberto. E a experiência é sempre muito interessante porque te exige outras habilidades e te faz pensar o corpo em outras mídias realmente, de pensar a questão da imagem, né, dessa bidimensionalidade e como é que você pode aproveitar também as especificidades desse jeito de trabalhar. Mas eu acho que quem trabalha com o corpo, né, assim, quem conhece, né, esse tipo de trabalho, acho que nada vai substituir, nem as redes sociais, nem os vídeos, acho que nada vai substituir o encontro mesmo, né, presencial. E acho bacana ter essa possibilidade, mas de saber que é no encontro que a gente se constrói. Outra possibilidade aventada por nossos entrevistados é o contato com novos públicos que, por motivos dos mais diversos, não acessam as salas e espaços de espetáculo. É importante que se lembre a baixa adesão do brasileiro às artes da cena e pensar, quem sabe, que as plataformas podem se abrir como portas para muitos outros espectadores que serão formados para o encontro presencial com o teatro, com a dança, o circo, a performance, todas as artes cênicas. Essa relação com as interfaces virtuais já existia um pouco, ainda que timidamente, porque há alguns anos eu venho investindo numa ampliação da perspectiva comunicacional, né? Sobretudo como chegar ao outro, né? Inclusive aquele que diverge de mim, né? O diferente e tal. Ou aquele que não acessa meu trabalho por questões óbvias, né? De acesso mesmo, de território, de distância. Ou ainda num desejo de mapear as afinidades, né? De entender quem está ali trabalhando na mesma sintonia, na mesma frequência. E essas ações, elas puderam se efetivar também à distância, né? Por conta dessas plataformas disponíveis, né? Mas sem dúvida elas foram intensificadas durante a quarentena, né? Tanto que isso aconteceu comigo tanto
enquanto público como proponente, né? Eu vi uma entrevista da Pitty, né? Gente, as minhas referências são assim, ecléticas, tá? Esses dias aí para trás, e onde ela colocava um pouco isso, né? Ela dizia que não ter passado por essa experiência, né? Logicamente, isso esbarra mais uma vez em acesso, em privilégio, mas, enfim, não ter passado por isso, assim, é como se a gente não tivesse vivido a quarentena, né? Dizem que a prática leva à perfeição. Assim, responder de maneira acelerada aos novos tempos nem sempre trará produtos artisticamente tão bem cuidados ou bem acabados. Mas será que isso importa? Pensando pelos preceitos da performance, que compartilha seus processos inacabados com seu público, poderíamos pensar que o inacabamento ou a inadequação aos formatos é uma opção dos artistas nestes novos tempos? Sim? Eu arrisco dizer que o futuro, né, da profissão, da nossa profissão, a curto e médio prazo, está, né, numa abertura à experimentação de possibilidades, assim. Acho que há uma perda de tempo muito grande, assim, sabe? Em questionar a natureza do nosso ofício agora, assim, no sentido de, isso não é teatro, ou isso não é presença, quando que, pelo menos no meu caso, e acho que eu não estou sozinho, né? Lançar-se a investigação pode ser muito mais interessante, assim. Para mim tem sido, né? Porque, afinal, o que é a arte sem esse eterno dispositivo de perguntas, né? E de que presença nós estamos falando, né? Que há, assim. Os que vêm se arriscando sabem que há. Eu sei que há, entendeu? Aproveitando a deixa do Gabriel, no próximo bloco, vamos saber das nossas convidadas como elas veem o futuro das artes presenciais e se elas têm ideias mirabolantes para manter as regras de distanciamento e isolamento social e ainda assim encontrar o público. Fica com a gente mais um pouco? Eu fico imaginando o quanto é importante a gente ficar presente no presente. Esta é Márcia Neves, professora de dança, dançarina e outra integrante do projeto Playlista Danças da Sororidade. Então, a minha sugestão é que a gente fique presente nesse presente, muito atentas e atentos ao que a gente está realizando nesse momento, porque o que a gente está realizando nesse momento demonstra o quanto a arte é importante para nós, o quanto o que a gente faz, né, nos alimenta e dá sentido para o que nós somos e representa o que a gente quer construir. Então, assim, se nós temos enfrentado muitos obstáculos, né, desafios grandes nesse momento, a gente pode aprender muito com esse nosso enfrentamento, com essa nossa coragem, né, com essa nossa determinação de seguir e acreditar muito no que a gente faz. Eu, assim, espero muito que a gente consiga ocupar os espaços públicos com ações artísticas antes do final do ano. Tenho, assim, essa esperança, quero esperançar nesse sentido, de que a gente vai poder ocupar praças, que a gente vai poder ocupar aí, né, ruas, paradas de ônibus e outros lugares onde a gente caiba, né, para encher esses lugares de vida, encher esses lugares de manifestações sensíveis, que digam quem nós somos e que mundo nós queremos, né? Porque esse é nosso jeito de construir o mundo, e o nosso jeito de construir o mundo é muito fundamental para o mundo. Então, que a gente se sinta fortalecido cada dia do nosso presente, porque cada dia é o passo que nos leva para o que virá. Focar nessas possibilidades desse uso dessa tecnologia possível, mas fazer da melhor maneira possível, mais assertiva, com uma comunicação mais eficiente, mesmo não sendo uma tecnologia tão experimentada e tão utilizada, né? Mas entender que se essa é a possibilidade
investir o máximo possível e reinventar dentro dela. Essa foi novamente a Janaína Morse que a gente conheceu no primeiro bloco, a Palhaça Brisa. A curto e médio prazo, muitos artistas independentes buscando recursos para inovar. E essa é a parceira de Janaína, a palhaça Tecla, Maria Tereza Costa. Eu imagino que em médio prazo, para longo prazo, eu acho que essas tecnologias, talvez elas não sejam suficientes para satisfazer mesmo, porque o teatro, ele é tete a tete, ele é cara a cara. Então eu acho que a gente vai procurar outros meios para ter esse contato, não o contato efetivo igual né? Um do lado do outro, essas coisas assim. Mas eu acho que ainda assim a gente vai tentar voltar à velha forma de fazer teatro, né? Quanto ao futuro, ele será exatamente essa gama de achados, né? Essa gama de achados que vem se dando a quem foi procurá-los, assim, né? Lógico que é só o começo, né? Não dá para ser simplista, como eu disse no começo, no início mas puder aumentar, né, o alcance assim do nosso trabalho, a potência de nosso grito é fundamental, né? Tem uma frase que eu conheci com a Regina Bertola, do grupo Ponte de Partida, lá de Barbacena, né? Um grupo aí super tradicional, né? Que era mais ou menos assim, em tempos de crise há duas opções, né? O chorar ou produzir lenços, né? Ou uma outra do Garcia Marques, que é mais ou menos assim, de que valeria, né, a sabedoria se não fosse para descobrir uma nova maneira de preparar o feijão, né? Então eu entendo que o movimento é um pouco esse, ou vender lenço ou tentar descobrir novas maneiras, assim, né? Eu fico, né, tanto com a coisa de vender lenços quanto a coisa de preparar o feijão diferente, assim, sabe? Quanto ao futuro e novos formatos para se encontrar com o público, os artistas com quem conversamos asseguram que a criatividade e a inventividade são matérias-primas para prospectar um horizonte possível para as artes da cena. Alguns deles projetam um horizonte ainda um pouco distante, enquanto outros acreditam que as mudanças já estejam em curso. Em comum, o desejo e a compreensão de que o caminho se faz ao caminhar. Isso é, cada passo é o movimento de se chegar a algum lugar. Na verdade, a única forma que o artista tem de lidar com o que está acontecendo é o seu poder de reinvenção. Essa é a Andréia Anhaia, mais uma integrante do Playlista, feito em casa. E nesse sentido, a experiência do Playlista, feito em casa, vem contar muito pra gente, né? Desde o título, Playlista feito em casa. Improvisar, no instante, se apropriando do que está acontecendo no presente, se utilizando de plataformas de encontros virtuais para isso, e assumir esse processo muitas vezes interrompido, né? E rudimentar como produto, no caso o vídeo, se não for inventividade e resistência, eu não sei o que é. Na arte contemporânea, o presente em crise é matéria de composição, é insumo, inspiração. Planos mirabolantes ainda não. Essa é a Lívia Ferreira, do Fio Cena Coletivo, grupo do norte de Minas de Teófilo Otoni. Estamos em processo de criação de uma sessão de contação de histórias. Temos pensado na fidelização do público através de temas que nos conecte e buscamos sempre um trabalho que resgate memória, que dialogue com os nossos territórios e que se atente com a diversidade e com a inclusão. Para mim, a criatividade e a inventividade são a base de qualquer estrutura de criação artística. Não só porque a minha pesquisa é na palhaçaria e está intrinsecamente ligado à diversão, mas se a diversão não começa em mim, não parte de mim,
eu acho que ela não chega no público. E isso já é a base para a comunicação, né? A ferramenta atual é essa, virtual. E descobrir as maneiras de como chegar é o grande desafio. Mas para mim a criatividade e a inventividade é a base para começar. E se desenvolve nela também, porque sem criatividade a gente tem que se reinventar e se desafiar o tempo todo nesses tempos. Como a Janaína falou, a criatividade e a inventividade, ela eu acho que é parte fundamental, assim, é a essência da criação. E eu vejo que a criatividade, o lugar da pesquisa, da experiência, da improvisação, ela traz bem o lugar da brincadeira, da diversão mesmo. Então eu acho que o nosso trabalho ele é muito ligado a esse lugar da brincadeira. Muitas coisas que nós fazemos nos nossos vídeos, enfim, está muito ligada nessa pesquisa de novas fórmulas mesmo, de encontrar essa comunicação que está muito diferente, né? É uma tela, não é tete a tete mais. Então, essas brincadeiras que a gente acaba desenvolvendo entre a gente já vira uma nova fórmula de atingir essa comunicação. E o plano mirabolante, ele fica no lugar da pesquisa. Não existe, ao meu ver, assim, não existe um plano melhor do que pesquisar. Então, tá bem nesse lugar da pesquisa mesmo. E da insistência, da persistência, porque resposta mesmo eu acho que a gente não vai ter nunca, né? Descobriu uma coisa, viu que funciona, segue buscando outras possibilidades, aprofundando essas respostas, não para nunca. E acaba que quando você cria uma coisa, já está aberta para o mundo. Outras pessoas podem fazer também. Acho que é isso. É isso. Seguir, persistir, insistir e divertir. Com o otimismo da dupla de palhaças Brisa e Tecla, nós terminamos o segundo episódio do Conexão Zap 18, podcast produzido pela Zona de Arte da Periferia, que busca refletir sobre as artes da cena nestes tempos tão peculiares de isolamento social e pandemia no Brasil e no mundo. Agora, eu me despeço da Dominique Macbeth, companheira de Zap 18. Valeu, Dom. Até a próxima. Valeu, Gu, por ter me convidado para esse episódio. Muito obrigada às nossas convidadas por participarem do nosso podcast e muito obrigada a você que estava nos escutando até agora. Lembrando que o Conexão Zap 18 tem mais um novo episódio na próxima quarta-feira. Então fiquem atentos às nossas redes sociais e também aos seus tocadores de podcast favoritos. É isso. Um grande abraço e até o próximo Conexão Zap 18. O Conexão Zap 18 é produzido com recursos do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais, protocolo número 2012-120201. Eu sou Gustavo Falabella, responsável também pelo roteiro, pela edição e pela produção do Conexão Zap 18. A trilha sonora que estamos escutando foi composta por Gusmão, salve Gusmão, como parte do espetáculo Homem Vazio na Selva da Cidade, produção da Zap 18 de 2017, que também está disponível na íntegra na nossa página no YouTube, lembrando Zap 18, o 18 numeral. Vá lá, veja, comente, siga nossos perfis, é a forma mais fácil e uma das poucas possíveis da gente não perder contato com vocês, nosso público, nesses tempos de isolamento social. Ficamos por aqui, um abraço e até o próximo Conexão Zap 18.